Tudo bem? Tudo! Delícia. Bem-vinda! Obrigada, obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Que delícia de música, amo. Também estava com a minha aqui baixinho tocando. Ai, tu conhece essa música? Sim, né? Claro, eu sou super musical, super. Uma delícia. Delícia, né? Também adoro. Mas eu vou ter que desligar, porque senão vai atrapalhar um pouquinho a nossa conversa. Sim, eu também desliguei a minha agora. Adri, então seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui contigo. Tu Prazer nos é meu. acompanhou durante essa semana intensa de lives, Foram de mulheres muitas, né? maravilhosas. E estou muito feliz de tu estares aqui, muito mesmo, assim. Obrigada, E sinta-se em casa, o palco é teu, para obrigada. contar a tua trajetória, para nos ensinar a cuidar do nosso templo. Sim, com certeza. Bom, eu que agradeço o convite estar aqui no meio dessas mulheres incríveis que falaram aí durante a semana. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada. Obrigada a seus seguidores que estão aqui me recebendo com muito carinho. Já vi que tem algumas pessoas conhecidas aqui. Já vi aluna minha aí, Luciana. Obrigada por estar aqui. E hoje a gente vai estar falando aí um pouquinho sobre transição de carreira, né? Cocriando a sua realidade profissional. Então eu vou... Oi, Leila! Várias pessoas conhecidas entrando. Vou contar aqui um pouquinho, né? Da minha história, ver como é que eu posso aqui, de alguma forma, estar contribuindo aí para essa semana que eu vi que foi super rica, super agitada, muitas Oi. interações. Então, vamos ver se eu consigo aqui um pouco com a minha história estar contribuindo positivamente com essa galera aí que está acompanhando esse trabalho a semana inteira. Então, Vamos lá, pode nos contar um pouquinho de ti. pois o que eu queria começar falando, né? Algumas pessoas aqui que já me conhecem e já me acompanham, sabe que eu era advogada, né? Eu advoguei durante 8 anos. E sabe quando você não tá feliz, nem um pouco feliz na sua vida profissional, você sabe que aquilo não é o seu propósito de vida. Até na época da faculdade eu gostei de fazer, né? A gente tem toda aquela ideologia, toda aquela filosofia, e quando a gente entra no mercado e coloca em prática, a gente vê que é um pouco diferente do que a gente esperava, e aí começam os conflitos internos, né? Então eu comecei a ficar muito realmente infeliz e satisfeita com a minha vida profissional, a ponto de chegar uma época que eu estava assim, já entrando em depressão, né? De ter que acordar todos os dias para fazer algo que não me motivava, que não me fazia feliz, que não preenchia o meu coração. E foi quando eu comecei, eu já estudava, estava no início dos meus estudos, isso já faz bastante tempo, então eu estava nos meus inícios de estudos de física quântica e de alguma forma já tentando colocar, muito cru ainda, mas já tentando colocar aquilo em prática, né? Como é que eu poderia estar colocando aquele conhecimento para estar mudando aquela realidade que eu tinha certeza que não era mais o que eu queria. Então, assim, hoje, quando as pessoas olham e veem eu aqui eu contando a história, parece que foi tudo muito fácil, né? Parece que de uma hora para outra as coisas aconteceram, tudo se encaixou, mas não, foi um processo assim bem longo. Levaram-se alguns anos até que as coisas começassem a ir tomando um outro caminho, né? Por quê? A gente precisa de um processo de autoconhecimento muito grande, né? A gente precisa estar realmente aberta para uma busca. Eu sabia o que eu não queria, mas eu não sabia o que eu queria. Eu não tinha a menor noção do que era o meu propósito, né? Hoje em dia é muito comum as pessoas, né, de 1, 2 anos para cá falando de propósito. Eu vivia isso há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. Foi quando eu comecei a perceber, entrar nesse conflito de que aquele não era o meu propósito. Então eu começava de noite perguntando, pedindo a Deus, me ajuda, qual é o meu propósito de vida? Que eu queria realmente estar encontrando esse propósito. Então, eu acho que um primeiro movimento que surge quando você não está satisfeito em qualquer área da sua vida, mas aqui a gente está falando da vida profissional,
é realmente você se abrir de forma genuína, abrir o seu coração para o universo, para Deus, para o que você acreditar, pedindo que você encontre qual é o seu propósito, para que você veio. E quando isso vem do fundo da sua alma, né, quando isso vem verdadeiramente, de alguma forma isso chega para você. As coisas assim vão surgindo, portas vão se abrindo e você vai encontrando um caminho, né? Diferente daquela pessoa que não está satisfeita, que está sem motivação, mas que está meio que perdida, não sabe o que fazer e está naquele ciclo vicioso de reclamação, né? Só reclama e não sabe o que fazer realmente. Isso acontece com muitas pessoas e aí, logicamente, ela está num nível de frequência muito baixa e ela não vai conseguir encontrar uma solução, uma resposta, uma ajuda, um caminho, né? Para essas pessoas que estão ela assim... fica presa, né, Adri? Ela fica presa nesse círculo, né? De queixa, de reclamação. E vira uma bola de neve. Porque a sua frequência só diminui. Quanto mais você reclama, mais frequência negativa você atrai, mais isso vai virando uma bola de neve. E a gente sabe que a gente atrai o que está em ressonância com o nosso campo vibratório. Então, ela não vai encontrar uma solução se ela permanecer nesse ciclo vicioso. E também eu sei o quanto é difícil para a pessoa sozinha que está nesse momento sair dessa situação. Então, aí é que eu sou muito a favor de buscar um psicólogo, um terapeuta para fazer terapias. Aí foi assim o que fez toda a diferença na minha vida, porque quando eu estava insatisfeita, como eu falei, eu sabia o que eu não queria mais, mas eu não fazia ideia do que eu queria. Eu não tinha noção. E foi quando realmente eu entreguei a Deus e falei assim, eu não sei, mas eu preciso descobrir. Sabe? Era um desejo maior, né? Eu preciso saber para que eu vim para essa vida, o que eu vim fazer. E foi quando eu comecei a buscar a ajuda das terapias, que foram fundamental na minha vida, fez toda a diferença, porque com as terapias eu fui entendendo o que eu precisava trabalhar dentro de mim para achar essas respostas, né? Muitas coisas precisavam ser trabalhadas. Então tem um processo de autoconhecimento muito grande, de crescimento, de amadurecimento, de evolução e de trabalho, porque isso dá trabalho, né? Com certeza. Não é fácil. A pessoa que realmente está comprometida com o seu processo terapêutico, está comprometida de querer mudar a sua vida, de não estar satisfeita, mas estar buscando ativamente uma solução, né? Então a gente sabe que dá trabalho. Então quem vê hoje a história já meio que concluída, acha que foi fácil, mas foi muito trabalhoso. Assim, você tem que ter muita força de vontade. Você tem que querer muito, porque dá trabalho, né? A gente olhar para o que a gente precisa trabalhar, a gente olhar para as nossas sombras, a gente reconhecer as nossas sombras, a gente sabe o quanto isso é difícil, né? A gente tem que perdoar as pessoas que nos magoaram e que nos machucaram. Então, esse processo terapêutico, você passa por fases difíceis e doloridas, mas quando você quer muito mudar a sua vida, você consegue se manter aí firme nesse caminho, porque você sabe que do jeito que estava não dá mais. Você não sabe para onde você tem que ir. Então, você vai seguindo, né, aquele processo terapêutico até você encontrar qual o caminho que você tem que seguir. Então, eu acho que uma força impulsionadora para quem hoje não está satisfeito com a sua vida profissional, que está sem motivação, é se abrir realmente para encontrar o que a sua alma está pedindo, para que você veio nessa vida, o que você veio fazer. E buscar uma ajuda terapêutica nesse sentido, que vai ser muito importante. Eu acho que é o primeiro passo para quem está vivendo esse momento, né? E foi depois disso, de estar anos, eu acho que eu comecei assim, levar a sério, né? Vou te falar, eu na época de colégio, eu com 12, 13 anos, eu já fazia terapia com o psicólogo da escola. Eu fui um dia de curiosa, eu sou geminiana, né? E como toda geminiana, eu sou muito curiosa. Então eu via lá que na escola tinha um psicólogo à disposição das pessoas.
Um dia eu fui lá bater e conversar com ele. Eu queria entender o que você faz, qual é o seu trabalho. Imagina, com 12, 13 anos de idade. Ele começou a conversar comigo e eu comecei a fazer terapia com ele, saí do colégio, virei adolescente, fui buscar terapia fora e nunca parei, né? Mas é aquilo, eu não tinha maturidade quando eu despertei essa coisa da questão do profissional, né? Então, eu fazia terapia mais por uma questão de autoconhecimento. Nesse momento em que eu vi que eu não estava feliz, eu comecei a buscar mesmo com direcionamento profissional e de crescimento, e eu sabia onde eu queria chegar. Então, foi muito importante e me ajudou muito a descobrir. E os conhecimentos de física quântica casou super bem, foi uma dupla assim que casou muito bem o meu estudo de física quântica com a ajuda terapêutica, porque quanto mais eu estudava, mais eu entendia o funcionamento do universo, mais eu entendia o funcionamento das coisas e mais fácil ficava o meu processo terapêutico, né? Diferente de alguém que está totalmente perdido, sem conhecimento nenhum. Então, quanto mais eu estudava, mais respostas vinham, mais as coisas iam chegando para mim e eu ia sabendo o que fazer. Então, foi um caminho longo, foi um caminho árduo. Eu acho que eu comecei a levar isso mesmo dessa forma, acho que foi em 2009, a gente está em 2020. Então, você vê que tem muito tempo. E depois de alguns anos, as coisas começaram a acontecer. Né? Quando você começa a estar aí comprometido e buscando e fazendo a sua parte, que é o principal, né? Que às vezes a gente leva o dever de casa para casa, mas não faz, né? Então, fazer o dever de casa não adianta, porque a sua parte só cabe a você fazer. Se você não fizer, o outro não vai fazer por você, né? E às vezes o dever de casa não é fácil. Às vezes o dever de casa, olhar para os seus defeitos, dói. Às vezes você tem que pedir perdão para quem te machucou, dói, é difícil. Então, eu digo que esse processo terapêutico varia muito de pessoa para pessoa, né? Como é que ela vai lidar com isso? Cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo de perdoar, cada um tem o seu tempo de despertar para o amor, de despertar para a gratidão, de despertar para o seu propósito. Então, isso é muito peculiar de cada pessoa para pessoa. Mas é um processo que eu vejo que todo mundo passa. E que quem está comprometido realmente consegue ter resultado, né? E aí foi quando as oportunidades começaram a aparecer. Não foi nada que eu busquei. Surgiu um convite para fazer uma coisa aqui, surgiu um convite para fazer uma outra coisa ali. Quando eu vi, eu estava completamente envolvida com esse mundo de arquitetura e de design. E eu me apaixonei completamente. Eu falei assim, gente, e agora? Que eu não quero mais ser advogada. E você vem para um segundo impasse. Meu Deus, foram anos de estudo. E eu fiz pós-graduação e fiz especialização uma vida inteira. Eu vou jogar isso para fora? Eu falei assim, vou, porque é o meu coração. Adri, tu estavas advogando nessa época? Eu estava advogando, então eu fiquei um período de transição mesmo de carreira, que foram uns 2 anos, onde eu parei de pegar cliente como advogada, mas eu tinha as minhas causas que estavam em andamento, então eu tinha que continuar. Enquanto isso, eu comecei a pegar, né? Surgiu um convite aqui, um convite ali, e quando eu vi que a coisa estava acontecendo, eu falei, opa, agora eu preciso me profissionalizar, agora eu preciso estudar, porque é isso que eu quero fazer. E conforme eu fui... A física quântica apareceu antes do design de interiores ou como é que foi, assim, junto? Antes, bem antes. A física quântica apareceu na minha vida, ainda estudava direito, já há muito tempo atrás. E... Tu era gostava do assunto, começou a estudar e te fazia bem. Sim. Eu estudo tudo que... auxilia na saúde e no bem-estar. Então, eu estudo muito sobre alimentação, eu estudo muito sobre medicina, eu estudo muito sobre física quântica, espiritualidade, energia, terapias, tudo que está relacionado à saúde e bem-estar. Engraçado, né? Eu demorei tanto para descobrir qual era o meu propósito e era algo que sempre fez o meu coração vibrar, que eu sempre estudei desde muito nova. E, às vezes, é aquilo que está tão próximo que você não associa, né? Demorou a virar essa
vinha dentro de mim. E era algo que eu encarava meio como um hobby. Eu não conseguia ver isso como algo que pudesse ser visto como profissão, como trabalho. Então eu via como um hobby de estudo. Até que eu percebi que não, era o que eu vim, era o meu propósito. Então eu tinha de alguma maneira introduzir isso na minha realidade com design de interiores. Então foi quando as oportunidades começaram a surgir, eu comecei a fazer a faculdade e me profissionalizei e comecei a trabalhar com isso. Eu já passei para uma colega advogada para ela assumir, eu falei, agora eu vou focar só nisso. Uhum. E aí foi algo que me preencheu durante algum tempo, até que depois de uns 4, 5 anos, começou novamente uma falta de motivação, o coração pedindo algo a mais. Eu estava feliz com o que eu estava fazendo, mas faltava alguma coisa que eu não sabia o que era. E aí, nesse processo novamente intenso de autoconhecimento e de busca, eu fui percebendo que era introduzir essa questão de proporcionar saúde e bem-estar para as pessoas através do meu trabalho. Como é que eu ia reunir toda essa bagagem de estudo, todas as formações? Fiz tantas formações ao longo desses anos todos, como é que eu ia introduzir isso na minha vida profissional, né? E aí foi quando eu descobri o Design Therapy com uma professora italiana do Instituto Marangoni. Ela veio dar uma palestra e ela falou do Design Therapy. Quando ela falou, tudo fez sentido, tudo se encaixou. Eu falei, caramba, eu tenho tudo pronto. Era exatamente o que eu estava buscando, né? E aí eu fui conversar com ela depois dessa palestra e ela me convidou para estudar lá. Então eu fui para Milão, estudei lá para entender um pouco mais, conhecer um pouco mais. E consegui hoje ter formatado o meu método, né, que é o Design Therapy, por Adriana Leal, aonde eu associo a ciência na forma de projetar. Então, a gente sai daquela visão cartesiana que a gente aprende na faculdade, de só o olhar para a estética, né, só de composições, o olhar cartesiano mesmo, né, combinações, cores, composições, ergonomia. Isso tudo é importante. Mas como ir além? Né? A gente sabe que os ambientes à nossa volta impactam diretamente na nossa saúde e nosso bem-estar. Hoje em dia a ciência já nos comprova isso. Afeta nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, no nosso comportamento. Tanto colocando a gente para baixo, quanto colocando a gente para cima. Né? Então, como projetar de forma para que esse ambiente tenha um impacto positivo nas pessoas que vão ali frequentar? Então, eu aplico nesse meu método algumas ciências, uma delas é a neurociência, que estuda como é que o nosso cérebro reage aos ambientes à nossa volta. Então, eu pego esse conhecimento para trazer para essa técnica do Design Therapy. E também a física quântica, porque a gente tem um campo biofísico, os ambientes têm um campo biofísico, e como é que esse campo interfere e interage com as pessoas. Então, introduzindo a neurociência, a física quântica, o design biofílico, a psicologia das cores, epigenética, uma série de outras ciências que a gente pode estar aplicando nos projetos para poder estar trazendo os estímulos corretos para as pessoas. Como você falou do som da música, faz toda a diferença, né? Esses estímulos sensoriais. Então, eu reuni toda essa bagagem dentro desse método que hoje eu me encontro fazendo o meu propósito de vida, né? Que eu perguntei durante tantos anos o que eu vim fazer nessa vida. Graças a Deus hoje eu tô no caminho certo e aí ajudando outros profissionais a estarem despertando para essa nova consciência, para que eles tenham essa nova percepção, né? Porque isso lá fora, como eu tive a oportunidade de estudar fora, eu vi que os profissionais lá fora já estão com essa consciência já há muito tempo. Eles já aplicam isso na forma deles de projetar há muito tempo. Isso chegou no Brasil do ano passado para cá, é bem recente, mas já tem algumas pessoas despertando para isso. Então eu digo que hoje o meu propósito, a minha missão é estar despertando outros profissionais da área a estar atendendo às novas necessidades, né, da vida moderna. A gente tem essa vida tão corrida, tão desgastante.
a gente perdeu a conexão com a natureza, a gente perdeu o contato com fontes de energia que nos alimentam, que nos recarregam. Então, como é que a gente pode, com o nosso trabalho, estar contribuindo para que as pessoas supram essa necessidade, né? Então, é estar levando esse conhecimento aí para os arquitetos, designers de interiores, estudantes da área, terapeutas, e é um novo caminho aí que a gente está trilhando e que as pessoas estão se abrindo e que hoje em dia realmente está me preenchendo muito. E como eu falei lá atrás, né? Quando a gente conta aqui de uma maneira mais resumida, né? Parece que foi tudo muito fácil, mas é um processo que dá trabalho, toma tempo. Então, assim, a pessoa ela tem que querer muito. E a pessoa ela só desperta para esse querer muito quando realmente ela tá muito insatisfeita. Porque enquanto tá ali na zona de conforto, ela vai levando, né? Ela vai empurrando. Quando chega a afetar a sua saúde, como foi no meu caso, eu comecei a entrar em depressão, aí é que a gente começa, opa, eu tenho que me mexer ou eu vou adoecer, né? Então é aquela coisa, ou vai no amor ou vai pela dor, mas de alguma maneira a gente é impulsionada a se mexer e a sair da nossa zona de conforto, né? E Ô, Adri, Ah, oi. Queria compartilhar contigo um pouquinho e com o pessoal que está aqui conosco, né? Eu já tinha falado contigo, assim, o quanto eu valorizo esse espaço que a gente transita e que a gente vem para casa ao anoitecer. Vínhamos, né? Agora estamos bastante em casa, mas tínhamos o hábito, então, a maioria de nós, de sairmos de manhã e voltarmos para casa à noite. E nos finais de semana, na medida do possível, a gente curtir um pouquinho mais esse espaço, né? E para mim, assim, eu sempre tive um sentimento de que a nossa casa é o nosso lar, né? Aí, ampliando um pouquinho mais, é o nosso templo, é onde a gente se dispa, né? Das nossas preocupações, não das nossas preocupações, mas dos nossos papéis, dos nossos rituais lá fora, né? Das nossas obrigações, das nossas cargas de responsabilidades que a gente tem no trabalho, enfim, comprando, né? Indo ao super, indo ao banco, levando quem tem filhos, filho para cá, filho para lá. E quando a gente chega na nossa casa, agora eu acho que a gente está aprendendo a tirar os sapatos, né? Deixar os sapatos na lavanderia, enfim, e colocar as pantufas, enfim, outros sapatos confortáveis. Né? Já é um chamado para dizer agora tu fica bem, agora tu está no teu ninho, né? E assim, querendo compartilhar um pouquinho com vocês, né? Eu tive o ano retrasado, eu morava numa outra residência, me mudei no final de 2018 em função de uma separação, né? E eu me lembro assim que a residência anterior, embora fosse extremamente confortável e agradável de viver e com bom gosto, não trazia assim um carinho, um aconchego, né? Talvez porque as relações também precisavam entrar em harmonia, né? E hoje, muitas vezes, daqui a pouco a gente troca de ambiente e vive num ambiente onde a paz de espírito das relações reina e automaticamente a gente vibra talvez uma frequência maior. E aí parece que aquela casa, assim, é o contorno, né, dessa relação. Então, queria que tu falasse um pouquinho disso, assim. Sim, com certeza, porque assim, a casa, ela acaba, como é que eu vou dizer? Me fugiu aqui a palavra. Ela absorve, assim, vamos lá, vamos começar do início para todo mundo entender. Todo mundo, nós somos feitos de energia, todo mundo tem um campo, uma frequência vibratória, vibracional, né? Quando a gente está num ambiente, essa frequência acaba ficando ali, o ambiente acaba interagindo e absorvendo a frequência das pessoas que estão ali. Se a sua frequência não tá boa, você acaba contaminando a frequência do ambiente. Se a sua frequência tá boa e você entra num lugar e a frequência do ambiente não tá boa, você acaba se contaminando pela frequência do ambiente. Então, sempre que tem a presença de energia, de frequência de um campo vibracional negativo,
Isso impacta de alguma forma nas pessoas. E esse campo de frequência vibracional negativo, ele não simplesmente se dissipa e vai embora. Ele fica absorvido no ambiente. Por mais que você saia e vai buscar uma ajuda, uma terapia, e você volte com a sua energia, a sua frequência alta, você esqueceu do ambiente na sua casa. Então, quando você volta para lá, começa a cair de novo. Então, é mais difícil você se manter bem, porque você não despertou para esse cuidado que tem que ter com o campo vibracional da sua casa ou do seu local de trabalho. Quando você faz esse trabalho junto de você, do seu tratamento, do seu campo com o campo da casa, aí as coisas começam a fluir, porque você começa a vibrar, você consegue manter a sua frequência elevada durante mais tempo. E a gente sabe que por ressonância a gente atrai o que a gente está vibrando. Então, você vai ser muito mais bem-sucedido no seu poder de cocriação. Por que as pessoas não conseguem cocriar? Cocriar é fácil e difícil ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que é fácil, é difícil a gente se manter naquela vibração elevada. A gente sabe que quando a gente se mantém na vibração elevada, a gente entra em ressonância com o universo, a gente atrai as situações, as pessoas, os lugares para que o seu desejo se manifeste. O difícil é se manter com essa frequência elevada, né? Então, como é que a gente mantém a nossa frequência elevada? A gente sabe que 5% da nossa mente consciente, ela é responsável, a nossa mente consciente, ela tem o poder de materialização de apenas 5%, ou seja, é um poder pequenininho. Por isso que a força do pensamento sozinha não cocria, porque ela tem uma capacidade de 5%. Os outros 95% está na nossa mente inconsciente. Então, 95% do seu poder de cocriação está no seu inconsciente. Não está no consciente, porque senão ia ser muito fácil, né? Todo mundo via aquele filme O Segredo e todo mundo saía cocriando tudo. Pensou, criou, pensou, criou, pensou, criou. E não é assim. A mente consciente só tem 5% de força de materialização. É muito pouco. Não colapsa a função de onda, não cocria, não materializa. A gente tem que acessar a nossa mente inconsciente, que tem 95% desse poder, para conseguir colapsar a onda, cocriar e materializar. Como é que a gente acessa esse inconsciente? Através das terapias. Ninguém melhor do que um psicólogo, um terapeuta, para conseguir acessar essa mente inconsciente e trabalhar todas essas crenças que a pessoa traz registrada ali. Todas as crenças negativas e limitantes. Porque se a pessoa, todos nós temos, eu tinha um monte, foram anos limpando essas crenças limitantes. Foram anos e hoje eu sou super atenta para não adquirir, não absorver e não desenvolver mais. Então tudo eu estou muito atenta, porque dá trabalho limpar, né? A gente sabe que dá trabalho. E quando você limpa essas crenças limitantes na sua mente inconsciente, você consegue manter a sua frequência mais alta e aí sim você tem muito mais chance de cocriar, de materializar, de colapsar a função de onda. Então a mente seria um primeiro caminho. O segundo caminho, que é o mais forte e o mais poderoso, é o coração. A gente sabe que o coração, ele tem um campo, a mente, ele emana ondas elétricas e o coração, ondas magnéticas. Então, por isso que a gente tem o campo eletromagnético. A mente envia e o coração magnetiza atrás. A mente envia, o coração magnetiza atrás. Quando você fica só na mente, você fica só mandando o envio, as ondas elétricas, e você não tem a força de atração. Porque você não despertou a sua capacidade do sentir, né? É você sentir o que você deseja como se aquilo já fosse realidade. É você desejar aquilo mais do que tudo na sua vida. Depois de ter limpado essas crenças limitantes para não sabotar essa magnetização que vem do coração. Então, o coração, ele tem um campo eletromagnético 5.000 vezes maior
do que a mente, do que o cérebro. Então, por isso que a mente sozinha não cria. Só ter pensamento positivo não resolve a vida de ninguém. Ajuda, mas tem que estar em sintonia com o coração, com o sentir. Porque é o coração que tem o poder de magnetizar e de co-criar a sua realidade. Quando você consegue fazer essa união, aí, bingo! Aí você consegue criar e co-criar o que você quiser. Mas tanto você controlar os pensamentos quanto controlar os seus sentimentos é difícil para nós humanos, né? Porque a mente está muito acelerada, os pensamentos vêm e atropelam. E aí a pessoa tem que ter a disciplina de estar meditando todo dia para acalmar a mente. No início isso é chato, você não consegue, você fecha o olho e a mente fica 1000 por hora, tá em desespero, da falta de ar, da taquicardia. Eu sei porque eu já passei por isso. Não para. Até você vencer essa etapa, você tem que querer muito. Nossa, mas eu queria muito. Eu falei assim, eu vou conseguir. Eu não tenho pressa, eu tenho a vida inteira pela frente. Uma hora eu vou conseguir. E depois de 6 meses de querer muito, eu consigo hoje entrar em estado meditativo em minutos. Eu fecho o olho, faço uma respiração, já conecto. Então, isso dá trabalho. E no coração a mesma coisa, né? Controlar os sentimentos de forma genuína. É sentir amor ao próximo, é sentir gratidão a tudo, é perdoar as pessoas, que eu acho que é o mais difícil, é o perdão, né? Então, isso também é algo que se trabalha na terapia para você ter também esse poder de magnetizar o que você quer. Então, é o que eu digo, é fácil e é difícil. É fácil porque a gente sabe o caminho e é difícil porque nem todo mundo tem a força de vontade necessária para trilhar esse caminho. Porque dá trabalho e toma tempo. Você tem que querer muito. Mas quem quer muito e faz o dever de casa, o resultado vem. Porque se tem uma coisa que existe, são as leis universais. As leis do universo são as mesmas para todo mundo. E quem segue as leis do universo e se esforça e está empenhado, aquilo retorna e você tem um resultado positivo. Então, é importante que as pessoas tenham esse conhecimento. E as pessoas que devem estar vendo aqui devem estar, meu Deus do céu, apavorada, eu tenho agora um trabalho enorme pela frente. Gente, é o processo, né? Não é se fosse fácil, né? Todo mundo era só estalar o dedo e resolver as suas vidas. Existe um caminho, a boa notícia existe um caminho. Agora, comece esse caminho hoje melhor do que ontem. Então, antes de começar hoje do que não começar nunca. Comece o caminho, porque o caminho também é gostoso. Você vai aprendendo, você vai descobrindo, você vai conhecendo pessoas. Hoje eu estou aqui com você. Então, oportunidades vão aparecendo. Então, desfrute do caminho, desfrute desse processo para que ele seja leve também, né? Porque se você encarar esse processo como dificuldade, você também não está gerando, não está na frequência certa e você não vai atrair e co-criar nada. Então, é sempre encarando tudo com gratidão, com amorosidade, entendendo que aquilo faz parte do seu processo, que aquilo é importante para o seu crescimento e se abrir mesmo verdadeiramente, porque quando o desejo é genuíno, eu sempre digo que todo o universo conspira a seu favor para que você consiga o que você deseja. Então, é isso, é não ter medo e começar. Por mais que o caminho seja longo, é começar. Que depois que você começa, aí você não para mais também. Depois que começa, a coisa vai embora. Então... Exatamente. Ô, Adri, essa semana, assim, eu conversei com muitas pessoas, muitas mulheres que trazem, né, dentro do seu coração, essa expectativa de encontrar o seu caminho e de se fortalecer na medida que vai caminhando, né? E o que eu vejo de mais incrível é que, assim, quando a gente começa nessa autodescoberta, já o processo já é prazeroso. Claro, ele tem uma parte do sofrimento, sem dúvida, porque a gente tem que renunciar, né, Adri, assim, a renunciar à expectativa dos outros, renunciar àquela trilha que a gente imaginou por anos, né, ser a trilha ideal para a nossa vida. Então, a gente deve renunciar isso. Mas, em compensação, o que abre de oportunidades
para a tua vida, né, de oportunidades internas, de fortalezas, de prosperidade, é mágico, porque a gente se encontra com a nossa essência. E isso, infelizmente, não aprendemos desde pequenos, né? Não aprendemos na nossa família e na escola. A gente vai aprendendo com a vida, amadurecendo, né? Com a vida. Mas na medida que a gente vai olhando, né? Vai escutando o que os sinais estão trazendo, perceba em si, no seu corpo, a alegria, se tu é mais alegre fazendo alguma coisa, ou se tu tá mais triste, abatido, se tu fica com aquela sensação, meu Deus, de novo, meu Deus, não suporto. Exato. Né? É aquele abrir o olho de manhã e falar, uau! É você ir fazer aquilo com alegria, né? Com tesão pelo que você está indo fazer. Aí sim você está no caminho certo, né? Se você não sente essa alegria, essa disposição, é porque tem alguma coisa errada. O Pedro Bial, né, ele tem uma máxima que eu acho bem bacana, bem adequada, assim. Ele diz que o que falta não o que falta, o que a gente não tem muitas vezes é falta de interesse. Porque quando a gente quer, né, quarta-feira vira sábado, madrugada vira dia. Porque a gente está com aquela energia, sabe quando a gente tem uma festa e na véspera da festa a gente está preparando tudo e daqui a pouco enrolando docinhos e feliz da vida, né? Porque a festa está chegando, a gente está numa vibração alta, né? E claro, não dá para ser todos os dias, né? Numa vibração super alta. Mas que bom que a gente possa fazer coisas que os nossos olhos brilham, né? E a gente fica feliz por estar ali, né? Independente do que aconteça. Feliz e realizada, né? Eu acho que a realização que a gente sente é a melhor coisa, é o melhor pagamento, né? Aquilo que não tem preço, porque você fica tão feliz, tão preenchida, que aí você consegue realmente estar numa frequência que você magnetiza tudo. Porque você tá preenchida, você tá realizada, você está emanando para o universo uma felicidade genuína realmente, né? Uma gratidão genuína, uma satisfação genuína. Então você tá numa frequência lá em cima. Então, como não magnetizar, não atrair as coisas que você deseja? Não tem como, né? Essa é a lei da física quântica. Com certeza. E é incrível, né, Adri, que se a gente está nessa vibração um pouco mais alta, assim a gente acaba adoecendo menos, porque a gente está tão internamente tão potente, né, Adri? A gente adoece menos, a gente não dá muita bola para as pessoas que talvez estejam pensando muito diferente da gente. A gente diz, tudo bem, a gente se afasta. Naturalmente, um afastamento. Quando a gente todo o nosso entorno muda. Todas as pessoas que estavam próximas e que não estão mais na sua frequência, meio que saem da sua vida e entram pessoas novas. É meio que uma seleção natural, né? A sua própria frequência faz essa seleção. Você acaba atraindo pessoas que tenham mais a ver com aquele seu momento. E tá tudo bem por isso, sabe? Não tá errado. Ah, puxa, eu era tão amiga daquela pessoa, hoje em dia eu não tenho mais afinidade, não tem nada de errado com isso, sabe? Eu acho que as pessoas entram na nossa vida e elas têm um momento, elas têm um tempo para estar ali, onde é um momento de troca positiva. A partir do momento que acabou essa troca positiva, fechou um ciclo, né? E aí outras pessoas vão entrar para te trazer mais crescimentos e experiências. Então, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Eu vejo dessa forma. Ô, Adri, com a tua experiência, eu tenho um pouquinho de curiosidade para que, assim, o que a gente pode, enquanto ainda, né, nesse processo de autoconhecimento e estar se dando conta, talvez, de algumas coisas importantes para cada um de nós, como é que a gente pode estar num ambiente um pouquinho mais acolhedor para essa transformação? Ou o que a gente pode fazer no nosso entorno, né, que talvez contribua para esse espírito mais elevado, enfim? Você está dizendo energeticamente? Eu acho que, bom, vamos lá. Primeiro, a energia tem que circular. Então, você tem que ter a casa ela sempre aberta, entrando luz para que a energia circule, para que ela não fique impregnada e vai ficando cada vez mais um acúmulo maior de energia negativa, né? Uma coisa que eu gosto de fazer muito, que eu faço a cada 15 dias, que é uma defumação com ervas,
tanto na minha casa quanto no meu local de trabalho. A cada 15 dias eu faço isso, que eu acho que as ervas, elas têm um poder de uma medicina muito grande, elas têm um poder de cura muito grande, né? Então, quando você queima, aquilo evapora no ambiente, aquilo vai transformando aquela energia que está ali impregnada no ambiente. Então, eu gosto de estar fazendo essa defumação. Eu gosto de estar usando os óleos essenciais, porque eles também transformam a energia do ambiente e eles também têm um efeito terapêutico para as pessoas. Então, acaba que trabalha os dois. Então, eu acho muito interessante também o uso dos óleos essenciais. O uso dos sons é fundamental para transformar a energia do ambiente, né? A gente sabe que os sons com baixa frequência, eles têm uma energia mais baixa, e os sons com frequências mais elevadas, eles harmonizam o ambiente à nossa volta. Então, assim, música clássica, sons de natureza, sons de uma música mais ambiente, os mantras, que são sons em sânscrito e têm um poder de cura altíssimo, as frequências hertz, os sons bineurais. A gente tem tanta possibilidade de estar utilizando os sons no ambiente para transformar a energia, que é inúmero. Então, assim, quando você junta tudo isso, não tem como você não mudar completamente a atmosfera do ambiente. As pessoas, quando entram, elas percebem de imediato, elas não sabem o que que é. Mas, assim, é muito frequente as pessoas falando, nossa, mas que delícia esse ambiente, que delícia. O que que você fez que eu não quero ir embora, não dá vontade de sair daqui? Qual o segredo? Meio que prende as pessoas, sabe? Então as pessoas não identificam conscientemente, mas inconsciente o nosso cérebro registra e reage, né? Então, eu acho que essas são algumas dicas que eu faço uso já há muitos anos e que eu tô sempre atenta. A energia da minha casa, a energia do meu local de trabalho. Porque se a energia não tá boa, as coisas não fluem. É impressionante. As coisas não dão certo, você não consegue produzir, você não consegue ter foco. O uso das plantas também, que eu uso muito as plantas e eu gosto muito delas como até um termômetro para saber como é que tá a energia do ambiente. Quando a energia tá boa, elas ficam bonitas. Quando elas começam a murchar muito rápido, a gente sabe que a energia do ambiente não tá boa. Então, elas têm um impacto a nível de saúde muito grande. O uso das plantas, elas melhoram a qualidade do oxigênio que a gente respira. Elas liberam os íons negativos que neutralizam os efeitos dos aparelhos da energia eletromagnética, dos aparelhos eletrônicos. Então, elas também têm uma troca muito positiva com a nossa saúde, luz, ambientes à nossa volta. Então, também seria um outro recurso aí muito interessante que eu uso sempre. E Adri, quando tu atende as pessoas, assim, as pessoas te procuram provavelmente com essa expectativa de que tu possa ajudá-las a ter um espaço de mais saúde, de mais bem-estar, né, para sua vida. E o que tu, assim, de maneira um pouco ampla, né, geral, o que tu percebe que daqui a pouco, assim, há um esforço maior em trabalhar o indivíduo ou um esforço paralelo em trabalhar esse ambiente? Como é que tu percebes isso? Eu sempre tento entender as necessidades das pessoas que me procuram, tentar entender qual é o momento que elas estão passando, se ela está com algum problema, se ela está com alguma questão de saúde, enfim, tentar entender o momento dela para tentar ver quais os estímulos que eu vou estar utilizando para atender aquela necessidade. Porque a gente sabe, nós somos seres humanos, né? Então a gente não tem fórmula de bolo, né? Não tem um checklist, ó, se tiver assim, faz isso, se tiver assim, faz isso, se tiver assim, faz isso. A gente tem que ir percebendo, sentindo, conversando, para saber o que a pessoa precisa. E sempre vem as informações exatas do que ela precisa. Nesse projeto eu vou estar utilizando as cores tais, as essências tais, os sons tais, a gente vai usar isso porque é o que eu estou sentindo. E aí, quando eu vou conversar com a pessoa, que eu vou falar assim, olha, e vou apresentar o projeto, o projeto aqui, o que eu estou te apresentando é isso, 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 isso. A pessoa, nossa, uau, Adriana, mas era tudo que eu precisava, como é que você adivinhou? Então,
essa sensibilidade de perceber o que o outro está vivendo, o que o outro está passando, qual é a necessidade dele, para saber o que eu vou estar usando de estímulo para ajudar naquele momento. Porque se você usa os estímulos errados, você só piora, né, a situação. Então, é entender, é conversar com a pessoa, saber realmente o que ela precisa para poder estar ajudando. E eu digo que é muito individualizado. Como eu falei, não é uma fórmula de bolo. Cada um, né, tem as suas questões, tem os seus momentos. E se eu sinto que a pessoa está com alguma questão que precisa de algum tipo de ajuda de algum outro profissional, então eu direciono para algum outro profissional. Então também tem essa ajuda interdisciplinar. Então, cada caso é um caso, para saber o que a gente vai estar aí sugerindo, né? Muito bom. Ô, Adri, e nesse momento, acho que assim, a pergunta que está em todos nós, né? Neste momento que estamos, assim, vivendo diferente, num ritmo diferente mesmo, enfim, unidos, né, pela mesma complexidade. Como é que o que tu traz, assim, para nós, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, de contribuição, de possibilidades, né, de saúde, enfim. O que tu pode nos ajudar? Sim, eu vou dizer o que eu estou fazendo que as pessoas podem estar fazendo. Primeira coisa, antes de tudo, cuidar da sua frequência, da sua energia. Então, eu já não assisto nada há mais de um mês, sabe? Nos primeiros dias, eu olhei, assisti, vi para entender o que estava acontecendo, entendi, sei o que eu tenho que fazer, acabou, não vou ver mais nada, porque a minha frequência nos primeiros dias despencou. Eu achei que eu ia morrer, eu achei que todo mundo ia morrer. Então, você entra numa frequência, eu falei, opa, eu tenho que sair dessa frequência aqui agora. Então, assim, é não ver nada, procurar elevar a sua frequência através de mantras, através das frequências Hertz, através de meditação, através de ver coisas boas e coisas que vão escolher muito quem você está ouvindo, quem você está seguindo, o que você está acompanhando, pessoas que te tragam conteúdo que realmente vão agregar e não pessoas que ficam ali só falando do problema, da crise. Para de olhar para o problema e vamos olhar para a solução. Então, cuidar da frequência é a primeira coisa que eu faço. Então, eu tenho meu ritualzinho todo dia, que tem um horário que eu paro, medito, faço as minhas ativações para elevar a frequência. 2, alimentação. Minha alimentação sempre foi 100% natural, até porque eu tenho algumas intolerâncias alimentares, então acho que mais do que nunca cuidar da saúde com uma alimentação 100% orgânica, para não intoxicar mais ainda o organismo. Evitar industrializado, gente, é comida de verdade. O que é comida de verdade? Legumes, verduras, carnes, frutas, comidas de verdade. É o descascar, é o que vem da terra, não é o abrir o pacote, né? Então, a alimentação é fundamental. Adubo orgânico. Porque senão você está se envenenando, não adianta nada. Sono, dormir cedo, acordar cedo, ter uma qualidade de sono. Eu sei que nesse momento está difícil, as pessoas estão com sono mais raso. Então, eu até conversei com a minha médica. Eu usava isso algum tempo atrás e por isso eu tenho aqui em casa. Perguntei se eu poderia estar voltando a usar, que é a melatonina. Ou o óleo essencial de lavanda, que eu acho que para um primeiro momento, tentar com óleo essencial de lavanda ajuda muito, porque ele ajuda muito no sono, ele baixa a ansiedade. Então, eu sempre tenho ele comigo, né? Você cheirar o olhinho essencial de lavanda de 3 a 5 minutos, que os receptores da narina liga direto no nosso sistema límbico, então ele atua e tem um resultado imediato. Então, isso antes de dormir ou durante o dia, se está com uma ansiedade, se está um pouquinho deprimida, se está um pouquinho melancólica, o óleo essencial de lavanda é o coringa. Então, o uso dele é bom. E para quem tem acesso ao médico, tem facilidade de conversar com o médico, perguntar da melatonina, que é o hormônio indutor do sono, que aí ele vai passar a dosagem certa, vai orientar como você usar, e aí você consegue dormir de uma forma mais profunda. Então, isso baixa os níveis de cortisol, aumenta o sistema imunológico, a melatonina, ajuda no emagrecimento. A melatonina tem uma importância muito grande na nossa saúde. A iluminação seria uma outra dica que eu falo muito aqui.
a gente não ter luz branca em casa, porque a luz branca as nossas células não reconhecem. Então, a luz amarela, que é o que regula o nosso ciclo circadiano, é o que o nosso corpo entende e reconhece de que tá anoitecendo, tá na hora de começar a produzir melatonina para você dormir. Então, cuidar da iluminação é fundamental para não alterar esse ciclo circadiano. Quando a melatonina cai, o cortisol aumenta. E o cortisol alto, a gente sabe que é um veneno. Traz uma série de doenças, pode trazer problemas de coração, infarto, estresse, depressão, pânico, câncer, enfim. Uma série de problemas de saúde. Então, é muito sério isso e é muito importante. Que o cortisol esteja baixo e que a sua melatonina esteja ok para você dormir bem. A preocupação aqui é o dormir. Quando você dorme, é que seu corpo faz todas as funções reparadoras, regeneradoras e restauradoras. Se você não dorme bem, ele não faz. E depois ele não recupera. Né? Ah, no dia seguinte eu durmo um pouquinho mais que tá tudo certo. Nananina, não. O que se perdeu, ficou para trás, perdeu. Foi um dia, um ciclo de 24 horas que ele não fez o que ele tinha que fazer. E isso repercute na nossa saúde. Então, acho que dicas seriam essa. Cuidar da nossa energia, cuidar da nossa mente fazendo meditação, cuidar do que a gente está colocando para dentro para manter a nossa imunidade alta, cuidar do que a gente está vendo para não se conectar com coisas ruins, cuidar do nosso sono. E a gente tentar deixar a casa o mais confortável possível. Imagino que também em família poder cuidar deste ambiente, né? Onde todo mundo está transitando e que cada integrante da família também tem a sua responsabilidade, né? No seu quarto, no seu cantinho, exatamente. Manter tudo sempre limpo, organizado, né? A gente está agora com tempo para organizar toda aquela bagunça que não organiza nunca, então a gente sabe que essa falta de organização, aquela coisa muito entulhada, isso também gera uma energia estagnada, que vira uma energia negativa e que vai impactar negativamente em você. Então, tudo aquilo que você não usa é o momento de dar uma geral no armário. Roupa pequena que não cabe mais, roupa que você não usa, roupa que tá rasgada, roupa que tá nova com etiqueta e você nunca usou e nunca vai usar. É hora da gente doar tudo, se desfazer de tudo. Sapato furado, sapato sem sal. Quando a gente começa a mexer, a gente acha de tudo, né? Aquele monte de papel que tá guardado, exames, exames de 2010, 2011, que você não vai usar aquele exame para mais nada. Então, é fazer uma limpa em tudo. Roupa de cama que tá velha, ver o que tem de excesso na sala, na cozinha, é pegar tudo que tem de excesso e que não tem mais uso. É o momento de dar essa limpa. Só de tirar isso já dá uma mudada na energia absurda. Parece que você tirou uma carga de cima de você. Você fica até mais leve. É impressionante como muda a energia do ambiente. Então, a hora é agora. E tudo aquilo que você tem de melhor, que está guardado, que você não usa, você fica esperando visita vir em casa para botar o jogo de aparelho de jantar mais bonito, o jogo americano mais bonito, bota tudo para uso, gente. A hora é agora. Vocês têm que estar em casa se sentindo como se estivesse num hotel 5 estrelas. Então, bota o melhor lençol, bota o melhor edredom, tudo que você tem guardado, bota para uso. Porque isso são coisas pequenas, mas que no dia a dia vão trazendo uma satisfação, vão trazendo um acalento pra gente, sabe? Um autocuidado, né? E por que eu só faço pro outro? Por que eu não faço pra mim? Então, você sentar para tomar um cafezinho, vou botar uma mesa bonita, vou botar tudo bonito, vou botar uma florzinha na mesa. É um autocuidado, né? E isso pode parecer que não faz diferença, mas faz toda a diferença. Isso já te coloca mais pra cima, né? Então, acho que são pequenas dicas que faz diferença. E não ficar em casa o dia inteiro de pijama, acordar, se arruma, eu boto perfume para vir fazer live, eu boto batom para vir fazer live, para vir falar com as... Mesmo que eu não estou fazendo live, mas eu vou fazer stories, eu vou falar com as pessoas, sabe? É você estar se sentindo, né, com dignidade. É você se olhar no espelho e falar, meu Deus, eu tô acabada, eu tô aqui do jeito que eu acordei. Isso não faz a energia circular também. Não tem como você produzir, ficar bem, ficar alegre, né? Eu acho. Então, são pequenas atitudes, mas que mudam completamente o bem-estar da pessoa, que faz ela ficar mais para cima. Com certeza.
O pessoal tá super interagindo aqui, uns amores, né, Adri? O teu pessoal, o meu. Super curtindo a conversa e também concordando. Tô aqui entretida, focada com ela. Eu nem olhei os comentários. Vocês me perdoem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que bom. Eu me amo. Eu coloco brinco e roupa nova. É isso aí. Perfume, aquele perfume que você só usa quando vai sair, o perfume importado. Bota, hoje é sábado, gente. Vamos botar um batom vermelho, vamos botar um perfume para sentar, para jantar. Né? Não é porque a gente está em casa que vai ficar de qualquer jeito. Então, é tentar seguir uma rotina, já que eu não estou fora, eu estou dentro, mas, poxa, hoje é sábado. Então, hoje eu vou me... Né? Eu vou comer uma pizza, que é uma coisa que você não faz sempre, você vai fazer no sábado, vou pedir uma pizza. São pequenas coisinhas, mas que, quando junta tudo, no final do seu dia, você vê que faz toda a diferença. Nossa, hoje eu acordei, eu hoje acordei, fiz minha aula de dança, fiz minha aula de ginástica, fiz minha meditação, limpei a casa toda, guardei as compras, fiz almoço. Depois que eu sentei aqui para fazer a live com você, eu falei assim, nossa, pronto. Agora eu estou no meu momento de descansar, de bater um papo, de interagir com as pessoas. Adri, Adri vai terminar, Adri, nós temos segundos.